Vamos orar? Vamos orar para nós começarmos a nossa live, esse Mulheres Curadas. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigada por nos direcionar até aqui. Obrigada porque o Senhor está curando as nossas feridas. O Senhor está nos impulsionando para viver debaixo da sua palavra, viver na sua direção. Deixar aqui o seu legado, Pai. Deixar aqui aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Por isso nós te agradecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor entre com providências na nossa vida para que a gente cumpra o nosso chamado aqui através de Ti. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, maravilhosas. Amém. Bom, meninas, hoje eu quero falar de algo muito profundo. Ontem eu fiz uma live terapêutica e eu sei que falou com muitas mulheres e hoje ela também será assim. Porque eu vejo que as pessoas, elas estão sorrindo por fora. Existem muitas mulheres que estão sorrindo por fora, mas que estão completamente acabadas por dentro. Algumas percebem e, por incrível que pareça, outras não percebem por que elas vivem assim. Por que são mulheres inseguras, por que são mulheres que não se sentem amadas, por que são mulheres que não conseguem se expressar, extremamente tímidas, mulheres que não conseguem falar. Por quê? Por que acontece isso na nossa vida? Por que muitas vezes nós queremos, nós almejamos, a gente quer, mas não consegue? Talvez se alguém chegasse pra você hoje e falasse assim, você será uma mulher que através daquilo que você fala e daquilo que você carrega, você mudará a vida de muita gente. Será que você realmente acredita nisso? Se vocês quiserem ir comentando aqui, fiquem à vontade, tá? Será que você realmente acredita que você nasceu uma mulher chamada, uma mulher com um propósito maior, uma mulher que realmente vai fazer diferença na vida de alguém? Você consegue se enxergar nesse lugar hoje? Você consegue realmente se enxergar nesse lugar que você almeja? Ou você nem sonha porque você acha que você nem vai alcançar? Hoje eu quero falar de uma menina, que talvez essa menina seja você, mas menina que aprendeu a sobreviver, mas não aprendeu a se sentir amada. Talvez algumas de vocês que estejam aqui não se sinta amada. Você sorri, você faz as suas coisas, mas lá no fundo, silenciosamente, você não se sente amada. Talvez você não se sinta amada por uma pessoa, pelo seu cônjuge ou pelos seus filhos, mas talvez você não se sinta amada por ninguém. E isso inclui a dificuldade de você receber elogios, isso inclui a dificuldade de você acreditar quando a pessoa está te falando que você é suficiente, ou que você é legal, ou que você tem algo a acrescentar. Quando uma pessoa chega e fala, nossa, como você tá bonita, ou como você faz diferença na minha vida, obrigado pela sua amizade. Talvez você seja essa mulher que não se sente amada, que não acredita no que as pessoas falam. Que elas podem falar, você pode agradecer, mas que verdadeiramente você não consegue acreditar que isso seja verdade. E aí tem um salmo, lá no Salmo 147, no versículo 3, que fala o seguinte, ó. Ele cura os que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Então, fique até o final dessa live que você vai sair daqui entendendo muitas coisas. Mas saiba que o Senhor trata daqueles que têm o coração partido e trata dos seus ferimentos. Aqueles ferimentos que você talvez nem saiba que tenham, mas aqueles ferimentos que estão abertos ainda dentro de você. Aqueles ferimentos que não fecharam e que você escondeu para não sentir essa dor. Que você escondeu para que as pessoas não te achassem fraca. Que você teve que esconder para sobreviver e para ser uma mulher no qual consegue executar suas coisas. Então, hoje eu quero falar daquelas feridas que ninguém vê, feridas que não deixam rastro de sangue, feridas que não que as pessoas não conseguem enxergar porque você não tá com uma atadura, né? Você não tá com um curativo por fora. Porque essas feridas não são feridas que precisam de curativos, não são feridas que podem ser tratadas simplesmente porque você apareceu e tá escorrendo sangue. São feridas que ficam escondidas geralmente atrás do sorriso que você dá todo dia pela manhã
ou atrás daquela máscara que você coloca para sair de casa. A máscara da mulher que tá feliz, da mulher que tá contente, da mulher que tá satisfeita. Afinal de contas, você acha que é só isso que tem pra sua vida. Afinal de contas, você acha que você precisa suportar e tolerar aquilo que tá diante de ti. Existem pessoas que funcionam normalmente, né? Você funciona, você sai de casa, você trabalha, você cuida dos seus filhos, você cuida do seu marido, você tem relação com seu marido, você faz o seu papel de esposa, mas por dentro você se sente vazia, você não se sente amada, você não se sente compreendida. Então talvez essa live hoje seja pra você e eu quero te contar uma história, que é a história da Ana. E presta atenção como essa mulher cresceu, porque talvez você se identifique nesse lugar. Talvez você olhe e fale assim, essa sou eu, agora eu tô começando a entender por que que eu me sinto dessa forma, por que que os meus projetos não andam, por que que eu tenho esse sentimento, por que que eu sinto esse vazio. O que que você está buscando? Talvez a sua história não seja como a da Ana, mas talvez você comece a lembrar de coisas que você viveu e que estavam aí escondidas. Porque o nosso cérebro, ele tende a esconder coisas que nos machucaram muito para que a gente consiga sobreviver. Talvez tenha coisas que são detalhes da sua vida que tenham te machucado e que você foi obrigada a colocar para debaixo do tapete para que você consiga levantar no outro dia e viver a sua vida. Só que essa ferida aberta, ela sempre vai sangrar e geralmente vai sangrar em alguém. Vai sangrar em alguém. Esses respingos caem nos seus filhos, esses respingos caem no seu marido. Sabe quando as pessoas falam de um ditado que fala assim, ó, pessoas feridas ferem? Muitas vezes nós ferimos pessoas sem perceber. A maneira como nós tratamos os nossos filhos, o nosso cônjuge, os nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam, pai, mãe, porque somos feridas. Na verdade, tem um buraco aberto, algo que ainda dói, algo que a gente gostaria de falar para as pessoas que nos machucam, mas não temos coragem de reviver aquele momento. Então eu quero contar para vocês a história da Ana. A Ana, ela era uma menina que ela não dava trabalho. A Ana, ela não respondia para ninguém, ela era uma menina quieta, ela era uma menina que tentava fazer tudo certo. Sabe aquela menina que não causava problema? Aquela menina que ela fazia tudo que os pais pediam, aquela menina que não era uma menina que desafiava os pais, ela era uma menina bem quieta, era uma menina muito comportada. Mas ninguém percebia o silêncio que essa menina carregava. Ninguém sabia por que ela era uma menina tão quietinha e tão comportadinha. A Ana cresceu tentando ser perfeita, tentando ser uma menina perfeita para não dar trabalho para ninguém. Ela achava que ela tinha que ser perfeita, ela achava que ela tinha que ser uma menina exemplar para que alguém a notasse. Afinal de contas, ela estava sempre implorando silenciosamente pela atenção dos seus pais. Então, a Ana, ela cresceu num lar completamente tomado pelas atividades dos pais. Então, assim, os pais tiveram que sair para trabalhar, para trazer o sustento para casa. O pai saía, a mãe saía. Eles batalhavam realmente para dar o melhor para Ana, para que a Ana pudesse viver os sonhos, para que pudesse ter uma boa escola, ou para que pudesse, no mínimo, trazer as coisas para dentro de casa. Talvez você tenha vivido num lugar onde os seus pais não te colocaram numa escola particular, mas eles te colocaram numa escola, você teve o que comer e eles saíam de casa e tiveram que trabalhar. Pai e mãe que precisam, às vezes até a mãe solo, aquela mãe solo que precisa trabalhar para entregar para os seus filhos aquilo que eles querem, porque não tem outra pessoa para ajudar. Não tem outra pessoa para estar ali, para ajudá-la. Então ela precisa se virar. Só que quando esses pais chegavam na casa da Ana, que no caso da Ana, ela tinha pais que eram casados, à noite era o momento onde a Ana queria encontrar esses pais. Queria encontrar aquelas pessoas que ela amava. E ela chegava e falava com os pais e queria falar um pouco da vida dela.
Ela queria falar do que ela aprendeu na escola, de coisas que para os pais eram bobagem, porque os pais estavam cansados. Eles não queriam ouvir nada e nem ninguém, essa é a verdade. E muitas vezes sem perceber. E a Ana, ela queria contar o que tinha acontecido, o que ela tinha aprendido de novo, como tinha sido a relação com as amiguinhas, coisas que ela estava descobrindo, coisa que para nós adultos hoje, a gente muitas vezes não tem paciência de escutar. Mas que para uma criança é muito importante ser ouvida, ser amada, ser acolhida. Ter aquele tempo onde ela chega em casa e o pai dá um abraço, a mãe dá um abraço, onde a mãe escuta. E muitos adultos, muitas vezes sem perceber, a maioria das vezes, tá, gente, é sem perceber. Então, essa não é uma live pra você culpar os seus pais. Porque eu tenho certeza que hoje, quando se os seus filhos cresceram, ou se os seus filhos ainda vão crescer, você não vai querer ser culpada por eles. Mas você vai entender que você está dando o seu melhor, e que bom que você está nessa live para você aprender cada vez ser melhor e entender que talvez nós tenhamos falhas na nossa vida, a gente tem falhas e que a gente pode melhorar, porque é assim que nós fomos criados. Só que tudo aquilo que aconteceu na nossa infância nos trouxeram muitas coisas, nos trouxeram muitas marcas, né? A Ana, ela esperava o pai dela chegar em casa para chegar em casa e abraçar esse pai. Só que esse pai, ele não era um pai amoroso. Ele não aprendeu isso na vida dele. Então, ele não dava esse amor pra Ana. Ele não dava esse aconchego. Ele não dava. Então, a Ana, ela cresceu ouvindo assim: Ana, você é sensível demais, minha filha. Você quer muita atenção. Ana, para de chorar. Para de fazer fiasco. Ana, para. Você nunca faz nada direito. Ela ouviu. Ana, você precisa melhorar. Ai, Ana, deixa de ser grudenta. Ela ouviu esse tipo de coisa durante o crescimento dela. Ela ouvia o tempo inteiro para que ela parasse de chorar. Porque ela não era uma menina que dava trabalho, mas era uma menina que sentia. Ela era uma menina que ela tentava se aproximar dos pais. Ela tentava falar. Mas como os pais não ouviam, ela começou a ser uma menina retraída. Ela começou a se retrair. Ela começou a perceber... ela começou a entender, e olha como é importante a gente entender isso. Ela começou a entender, pela percepção que ela teve, que ela precisava ser uma menina perfeita, então, para ser amada, porque o que ela tinha ali não era suficiente, já que os pais dela não davam atenção para ela. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós precisamos ter percepções. Nós temos percepções, não é que nós precisamos, mas nós temos percepções que muitas vezes ela não é real. Ela não é real. Eu tenho uma amiga que ela tava me falando o seguinte, ó: Lizzy, toda vez que eu estou sem trabalhar e eu preciso pedir dinheiro pro meu marido, parece que eu sinto como se eu estivesse atrapalhando ele. E olha só, isso é uma percepção dela. O marido nunca reclamou, o marido nunca falou que ela estava pesando, que ele não poderia dar dinheiro para ela fazer alguma coisa. Mas a percepção que ela tem de todas as experiências que ela já viveu na vida é que ela é uma mulher que atrapalha. Então ela não consegue pedir dinheiro e ela fica arrasada porque ela tá desempregada, ela começa a se sentir menos. Ela acha que ela não serve para nada, ela acha que ela não é uma mulher suficiente. Então tudo isso vai acarretando pensamentos na vida dela, que vão gerando comportamentos na vida dela, e ela tem percepções que talvez nunca sejam reais por algo que ela viveu. É como a Ana, que cresceu achando que ela não era suficiente. Então ela virou uma mulher ferida, uma mulher que achava que precisava ser perfeita, e aí ela começou a se adaptar a todo mundo. Ela começou a fazer coisas para as pessoas notarem ela como uma boazinha. Será? Eu tenho sempre que fazer mais, porque se eu sou uma menina que faço tudo, os meus pais, aqueles que precisam me acolher, aqueles que são a minha vida, aqueles que são tudo que eu tenho, eles não me amam, é porque eu não sou suficiente. Então eu preciso melhorar. Então eu preciso melhorar. Essa era a percepção da Ana. Essa era a percepção. E por isso que nós precisamos sempre entender o quanto Deus é bom e maravilhoso, porque Ele nos faz enxergar quem nós somos. Ele nos revela quem nós somos. Ele mostra as nossas debilidades, Ele mostra quem nós nos tornamos em relação a tudo que nós vivemos. Afinal de contas, nós não nascemos mulheres humilhadas, nós não nascemos mulheres rejeitadas. Essa não é a nossa identidade. Essa não é a identidade que Deus nos deu.
Deus nos deu uma identidade e quer que a gente realmente segure essa identidade, né? Que a gente conheça essa identidade e quem nos fez para ser. Independente do que falaram para nós, independente do que fizeram a gente sentir, como a gente se enxerga. Então, a Ana, ela implorava por atenção. Ela se sentia culpada por tudo, ela tinha medo de ser abandonada. E aí, o que aconteceu com a Ana, então? Quando a Ana cresceu? A Ana, ela tinha sonhos. Mas sempre que algo começava a dar certo, a Ana, automaticamente, sem perceber, ela destruía. Porque no fundo ela achava que ela não era suficiente. Porque isso estava dentro do coração dela, ela achava que ela não era suficiente. Quando ela recebia oportunidades na vida dela, algo dizia pra ela, e não era nem externo, era interno mesmo. Você não é capaz. Você não é capaz, você não sabe. Você não vai conseguir. O que você sabe é muito pouco. Por mais que a Ana se dedicasse, por mais que a Ana se empenhasse. Ela começava os projetos, mas ela logo desistia. Ela sempre achava que precisava de alguém para fazer algo na vida. Que ela nunca conseguiria fazer nada sozinha. E no fundo, Ana, ela não acreditava que merecia viver algo bom. Talvez essa seja você hoje. Uma mulher cheia de feridas internas, que não sabe por que está vivendo o que vive, não sabe nem por que escolheu o que você está vivendo. E uma mulher aonde teve percepções que são erradas da vida. Deus não te criou para isso. Deus não te criou com essa identidade. Deus te criou uma filha amada, aonde Ele encoraja, aonde Ele faz forte, aonde Ele capacita. É Ele que fala quem você é. É Ele que deposita as promessas na sua vida. É Ele que te levanta. É Ele que te coloca nos lugares onde você tem que estar. Não é à toa que você está aqui ouvindo a palavra de Deus e curando as suas feridas e entendendo que você tem feridas aí dentro que fazem com que você viva o que você vive hoje. E aí Deus chega e nos mostra que nós não somos aquilo que falaram que a gente é. Que nós somos filhas amadas, filhas escolhidas, filhas projetadas por eles, mulheres projetadas por eles, e que nós vamos viver sim a promessa de Deus e através da gente muitas coisas vão acontecer. Quantas coisinhas você viveu na sua vida, quantas coisas você viveu na sua vida e você não sabe da onde saiu esse fundamento, você não sabe por que isso aconteceu. E hoje, você não conquistou nada. Eu não sei quantos anos você tem. Mas nunca é tarde para você acordar. Afinal de contas, é o tempo de Deus. É o tempo que o Senhor te preparou até agora para te mostrar que sim, existem feridas aí dentro. Feridas que talvez precisem ser curadas. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você vive. Eu não sei o que você viveu. Mas saiba que tudo que você viveu e tudo que você tem aguentado aí dentro do seu coração e tem se feito de forte, é preciso ser cuidado. Muitas pessoas não conseguem falar das suas vidas porque acham que o que vão falar é besteira. Afinal de contas, um dia falaram, fica quieta, você não sabe falar. Muitas mulheres não conseguem expressar aquilo que sentem, não conseguem ter ousadia na vida porque sempre são travadas pela repulsão, por aquilo que viveram lá atrás. Quando as pessoas falaram, fica quieta, não fala. Sabe quando você saía com seus pais e os seus pais falavam assim, fica quieta, você não precisa dar sua opinião. Fala nada. É isso que faz com que você se sinta insegura dentro do seu casamento. Você no início, você se sentia amada pelo seu parceiro, mas depois de um tempo, você começou a mostrar quem você realmente é. Porque a gente veste máscaras para sair de casa. A gente veste máscaras de mulheres fortes. A gente veste máscaras de mulheres suficientes, de mulheres que, claro, eu sou isso, eu sou aquilo.
Mas no fundo, a gente sabe exatamente pelo que a gente passou, a gente sabe exatamente o que dói. E aí o que aconteceu? A Ana começou aqui a se sabotar. Essa é a história da Ana, mas essa pode ser parecida com a sua história. A Ana começou a se sabotar nos relacionamentos, nas oportunidades. Ela começou a se sabotar o tempo inteiro porque ela não teve ninguém que aprovasse ela quando ela era pequena. Afinal de contas, os pais, aquelas pessoas que elas mais amaram, não o incentivaram. Não incentivaram, então ela nunca se sentiu segura o suficiente, ela não se sentiu amada para falar assim, eu posso, eu vou fazer, eu não recebi uma palavra de incentivo dos meus pais. Essa era o que a Ana pensava. E um dia ela se olhou no espelho e ela não sabia mais quem ela era. Ela não sabia mais quais eram os sonhos dela. Ela não sabia mais. Eu tô vendo aqui a Vanessinha falando que ela foi órfã de pai vivo. Vanessinha, você precisa entender uma coisa. Eu sei que dói essa ferida. Eu sei que dói porque nós esperamos dos nossos pais o que a gente espera, o que a gente não espera de ninguém. Que são os nossos pais. Aqueles que nos criaram, é a nossa fonte ali, né? Mas eles só dão pra gente aquilo que eles têm. E muitas vezes a gente nunca se interessou em saber quais foram as histórias dos nossos pais. O que eles viveram. O que eles replicaram. Eu não sei se vocês viram o filme A Cabana, mas quando você assiste aquele filme A Cabana, você começa a entender que o pai, ele replicava no filho aquilo que ele vivia. Então ele ele apanhou muito, esse pai, na infância. Esse pai apanhou muito na infância. Eu acho que é A Cabana, se eu não me engano, se eu não tô confundindo os filmes, mas eu acho que é. E aí o que ele fazia? Ele achava que aquilo marcou ele, mas no fundo ele achava que aquilo era normal. Porque ele apanhava, imagina que o pai dele, a pessoa que ele mais confiava, batia nele. Então sabe o que ele fazia? Ele replicava isso no filho. E talvez o seu pai e a sua mãe, eles só replicaram o que eles aprenderam. Eles nunca quiseram o seu mal. Inclusive, eles te amam de uma forma diferente da sua de amar os seus filhos. É diferente da sua percepção, mas foi o que eles aprenderam. Talvez o seu pai, sua mãe nunca tenha te falado eu te amo, mas eles também nunca ouviram um eu te amo na vida. Eles nem sabem o que é um eu te amo. Talvez você tenha sido abandonada. Mas quais foram os motivos desse abandono? Quais foram os motivos? Existem, e eu não tô de jeito nenhum justificando. Eu não tô justificando, mas eu estou simplesmente olhando para um ser humano que é cheio de traumas, cheio de problemas e cheio de feridas. E se nós não curarmos as nossas feridas, nós vamos sangrar em cima de outra pessoa. Nós vamos replicar o que a gente faz em cima de outras pessoas. Assim como os nossos pais replicaram em nós aquilo que eles aprenderam. E muitas vezes nós estamos cegas. Nós estamos cegas, a gente não vê aquilo que a gente está replicando. Tem horas, gente, que eu paro na minha vida, meninas, e que eu falo assim, meu Deus, eu tô vivendo exatamente o que a minha mãe vivia. Eu tô falando igual a minha mãe falava. Eu tô conduzindo a minha casa igual a minha mãe conduzia. Por várias vezes eu me pego fazendo aquilo que eu aprendi. E nem sempre aquilo que você aprendeu é o certo. Mas sem culpar os nossos pais, porque eles também deram o que eles tinham de melhor pra gente. E um dia essa mulher, ela se olhou no espelho e ela viu que ela não tinha sonhos. Ela nem sabia quais eram os sonhos. Se eu te perguntar hoje, qual é o seu sonho? Você sabe me responder qual é o seu sonho verdadeiramente, prontamente? Qual é o seu sonho? O seu sonho é viver algo que vai só te beneficiar, ou o seu sonho é para que você possa, através da sua vida, edificar a vida de outras pessoas? Qual é o seu sonho? Talvez você
se sinta perdida hoje na sua vida. Você nem sabe mais quem você é. Você sente um cansaço na sua alma, que não é um cansaço físico. Só que chega uma hora que a gente fala assim, eu não quero mais viver isso. Chega um momento onde tem uma virada de chave na nossa vida, onde a gente fala assim, eu não suporto mais viver isso. Eu não suporto mais fingir que tá tudo bem pras pessoas. Eu não suporto mais falar que tá tudo ok quando não tá. Eu não suporto mais querer agradar as pessoas o tempo inteiro, levar nas costas um fardo que não é meu, fingir que tá tudo bem e muitas vezes estar triste por dentro ou me sentir cansada de ter que fazer as coisas simplesmente para ser aceita no meio das pessoas. Simplesmente para as pessoas gostarem de mim. Porque a percepção que eu tinha da vida é que eu nunca fui suficiente, que as pessoas não gostavam, que eu preciso ser uma pessoa perfeita. Então você se cobra o tempo inteiro para ser essa mulher perfeita. E a perfeição, ela não existe. Só que a perfeição sempre é para agradar outras pessoas. É para parecer ou para outras pessoas que você é suficiente. Você acabou se fechando na vida, você se fechou, você é uma mulher fechada, você se sabota, você é uma mulher que se diminui o tempo inteiro, você é uma mulher que tem medo de ser abandonada, você vive tentando provar o seu valor para os outros, então você quer ser a boazinha e quando você não é, quando você é mais rude, você se sente profundamente culpada, mas não porque você ama o próximo, simplesmente porque você acha que as pessoas não vão gostar de você com essa atitude que você teve. E isso te sabota, isso não faz com que você tenha ousadia, com que você tenha opinião, com que você tenha posicionamento na sua vida, porque você só quer agradar. Você só quer que as pessoas te achem boazinha, você só quer que as pessoas te achem legal. E aí você não se posiciona na sua vida. E sabe o que acontece? As pessoas te tratam como você se trata. E se as pessoas perceberem em você, porque as pessoas percebem que você é desse jeito, que é uma pessoa que quer agradar todo mundo e que está sempre tudo bem pra você, tá sempre então tudo bem pra elas também pedirem cada vez um pouco mais de você. Sabe quando uma pessoa não sabe impor limites? É aquela pessoa que chega pra você e fala o seguinte, ó. Ai, tá tudo bem. Fulano, eu vou te pagar por esse serviço. Não precisa. Não precisa, porque você quer agradar a outra pessoa. Ah, não precisa? Mas você tá lá sem dinheiro. Você tá lá tendo que passar necessidade, mas você quer agradar o outro. E você fala, ai, não precisa. Aí você pensa assim, ai, se ela me considerar, ela vai me pagar. Porque ela tá vendo que eu tô trabalhando. Posso te falar? Ela não vai te pagar, ela vai cada vez abusar mais de você. Porque você se colocou nesse lugar. E a imagem que você tá passando pra essa outra pessoa é que ela não precisa te valorizar. Porque isso não é importante pra você. Quando você fala pra ela assim, não precisa me pagar isso, tá tudo bem, ai, não precisa, eu faço isso por amor. Você faz por amor? Então beleza, então não fique esperando nada de ninguém. Porque se você já se posicionou e já mostrou pra essa pessoa que isso não tem valor pra você. Então não fique esperando na sua casa que ela vai te ligar um dia e vai falar assim, olha, eu vou te pagar porque você merece. Não, porque você já mostrou que aquilo lá pra você não tem valor. Que aquilo pra você é ínfimo. E aí você tá esperando de alguém algo que nem você consegue se posicionar. Agora, se você chega e fala assim, meu amor, eu te amo, que maravilha, vamos fazer esse projeto junto? É tanto. Da próxima vez, você pode esperar, porque se ela te amar, é pra te pagar. E ela não vai deixar de gostar de você, porque você é uma mulher legal, mas ela vai te olhar e vai te admirar e vai falar assim, não, ela tem conteúdo, ela tem trabalho, ela se posiciona. E ela não vai mais brincar com você, porque você se posicionou com aquilo que você tem, com tanto de tempo das coisas que você se dedicou para entregar. Então cuidado como você se posiciona diante de qualquer situação da sua vida, dentro da sua casa, com seu marido, com as pessoas que te rodeiam, com a sua mãe, seu pai, sogra, sogro, filho, enteado. Não importa com quem você vai se posicionar. Se você sempre ficar tentando agradar as pessoas, você vai ser sempre infeliz, porque o outro tá feliz, porque você agradou, mas você tá guardando um monte de coisa que na verdade você não queria fazer nada daquilo, e você só tá fazendo pra você ser aceita. E as pessoas no fundo veem que você é essa pessoa bobinha, que aceita qualquer coisa, que não se posiciona, e cada vez mais elas vão montando em cima de você porque você está permitindo. Então a culpa não é delas. Não adianta você arrumar alguém pra culpar e falar assim, olha como a fulana é mal. Não, a fulana não é mal, é você que não sabe se posicionar. É você que não sabe impor limites na sua vida. O posicionamento não vem do outro, não é o outro que vai te tratar da maneira correta, é você que vai mostrar pro outro como ele deve te tratar.
Então cuidado, porque as suas feridas, elas te colocam muitos bloqueios na vida. As suas feridas, elas fazem com que você se sabote hoje, com que você se diminua para os outros, com que você tenha medo de ser abandonado, e daí você faz tudo para outra pessoa sem olhar para você. E aí depois você reclama que a pessoa não te valoriza, mas você mesmo não consegue se valorizar, não consegue impor limites e nem saber quem você é. Claro, eu entendo, você tá perdida. E aí chega o Senhor, né? E aí chega o Senhor Jesus para cuidar das nossas feridas, para mostrar quem nós somos, a nossa identidade real. Você não nasceu uma mulher humilhada, você não nasceu traída, você não nasceu rejeitada, você não nasceu abandonada, você não nasceu dessa forma. As pessoas colocaram em você algo e você, claro, pequena, abraçou. Mas hoje é o dia de você se libertar disso. Hoje é o dia de você se libertar. E a pergunta que eu quero fazer pra você, e você pode anotar, porque eu falei pra você trazer caderno e caneta pra essa live, é: quem você precisou se tornar para sobreviver? Será que você consegue parar e responder realmente essa pergunta? Quem você precisou se tornar para sobreviver? Você se tornou uma pessoa permissiva? Você se tornou aquela pessoa que quer agradar todo mundo? Quem é? Porque uma coisa é você ser uma mulher educada e uma mulher boa, uma mulher que quer ajudar as pessoas, mas outra coisa é você saber até onde vai o seu limite. E aquilo que Deus quer que você faça, porque Deus também quer que você imponha limites. Deus quer que você seja uma mulher posicionada, que você não aceite qualquer coisa das outras pessoas. Que você não faça tudo que as pessoas querem que você faça. Inclusive, Deus não quer que você se molde aos padrões desse mundo e faça aquilo que para os outros é normal. O Senhor quer que você seja uma mulher posicionada, porque muito Ele tem para fazer através da sua vida. Eu queria deixar aqui para você um exercício para você fazer aí na sua casa, para que você pense hoje sobre a sua vida. O que foi que mais doeu em você ao longo da sua caminhada? O que foi que você nunca conseguiu dizer para ninguém? Qual a área da sua vida que você gostaria de se posicionar e falar assim: chega, não aguento mais isso, mas você não consegue dizer não? Qual é a área da sua vida? Qual é a dor que você sentiu que não deixa com que você acredite em si mesmo? Então são 3 perguntas, tá? O que mais doeu na sua vida? Para pensar. O que é que você não consegue? Qual área da sua vida você não consegue se posicionar? O que na sua vida você gostaria de dizer assim: ó, não quero, eu não aceito, eu não vou fazer. Mas você tem se permitido a fazer aquilo para agradar as pessoas que estão em volta de você. Ou para que você se sinta aceita. E qual é a dor que você tem que faz com que você não acredite em você? Talvez você nem tenha essa resposta. Você não saiba. Porque é muito mais profundo do que a gente imagina. Mas nós vamos ser libertas em nome de Jesus. E eu vou te ajudar. Mulheres curadas para curar. As nossas lives são mulheres curadas. Eu vou encerrar essa live, vou orar com vocês e vou fazer um post lá no meu Instagram dessa live. Eu quero que, se isso fez sentido pra você, que você comente lá pra eu saber se vocês querem que eu continue fazendo as lives terapêuticas ou não. Então, se isso falou com você de alguma forma, eu quero te convidar a ir lá e deixar um emoji, um comentário, qualquer coisa que tenha falado com você. Existem pessoas, existem mulheres que elas vão precisar ouvir: você é forte, você consegue. Só que se você não estiver curada por dentro, na hora você vai ouvir, mas logo que a pessoa sair da sua frente e desaparecer, isso não vai mais fazer sentido pra você. O que eu preciso te falar hoje é que você não precisa mais viver machucado. Você não precisa mais viver machucado. E isso depende de você. Muitas feridas, elas doem, mas elas cicatrizam. E você tá pronta pra viver uma nova etapa da sua vida. E eu tenho certeza que é isso que você quer. Eu tenho certeza que é isso que você precisa. Curar as suas feridas para que você realmente viva os seus sonhos, viva aquilo que você quer viver, que são as promessas de Deus, os sonhos de Deus para sua vida. Porque eu tenho certeza que Ele tem muito. Amém? Vamos orar pra gente encerrar? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigada. Obrigada, Senhor, por
estar restaurando os nossos sonhos, Senhor. Estar restaurando os sonhos dessas mulheres que foram perdidas e elas nem sabem que tem mais, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e nos conduz a ensinamentos que nós jamais imaginávamos que existisse. Cura as nossas feridas, Pai. Nos guie, Senhor. Nos coloque no lugar onde nós possamos nos livrar e viver as suas promessas, Pai. Viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos ser mulheres curadas para curar. Que nós possamos ser muitas mulheres curadas para curar. E que através da nossa vida, a nossa casa seja levantada. A nossa família seja levantada. Pessoas no nosso trabalho sejam levantadas. Curadas e abençoadas. Através daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Olha isso. Estava tocando essa música que é maravilhosa. Recebe a cura. Essa é a música. Recebe a cura. É maravilhoso. Gente, é isso. Amanhã a gente tá aqui de novo, 8 horas da manhã. Eu vou sair dessa live e já vou colocar um post lá. Me comenta como foi a live pra você. Pra que outras pessoas estejam na live. E também pra eu saber como isso tem reverberado na sua vida. Amém? Um beijo, amanhã 8 horas da manhã nós estamos aqui. Saibam que o Senhor está curando essas feridas. O Senhor está tratando de dentro para fora. O Senhor está restaurando a sua vida. Você nem sabe como isso está acontecendo, mas é aos poucos, é um processo de Deus. Ele está restaurando a sua vida para que você viva o melhor que Ele tem para você. Amém? Vão correndo lá pro post que eu vou fazer agora. Beijo! Até amanhã, 8 horas da manhã.